Os hábitos alimentares dos chineses são bem diferentes dos ocidentais. Por exemplo, muitos europeus e americanos gostam de usar a tábua de corte como prato, colocam a comida direto nela e já começam a comer, sem nem precisar sujar um prato. Bem prático, né? Muita gente pode pensar que isso acontece porque eles gostam de comer pedaços grandes de carne, como bife, e usar a tábua facilita na hora de cortar. Mas, na verdade, mesmo quando não estão comendo bife ou alimentos que precisam ser cortados com faca, eles ainda têm o costume de colocar a comida diretamente na tábua. O mais surpreendente é que algumas pessoas nem têm o conceito de separar utensílios para alimentos crus e cozidos. Por exemplo, usam a mesma tábua para temperar carne crua e, depois de cozinhar, colocam o bife pronto de volta na mesma tábua que teve contato com a carne crua. Talvez alguém argumente que, se a tábua foi lavada antes de colocar a carne cozida, o problema estaria resolvido. Só que, na maioria das vezes, eles nem lavam a tábua por higiene, e sim só por aparência. Veja o caso de uma moça. Ela temperou a carne crua na tábua, cozinhou, e depois colocou o bife pronto direto de volta na mesma tábua, sem lavar, sem limpar, sem nem passar um pano. Os hábitos alimentares dos chineses são bem diferentes dos ocidentais. Por exemplo, muitos europeus e americanos gostam de usar a tábua de corte como prato, colocam a comida direto nela e já começam a comer, sem nem precisar sujar um prato. Bem prático, né? Muita gente pode pensar que isso acontece porque eles gostam de comer pedaços grandes de carne, como bife, e usar a tábua facilita na hora de cortar. Mas, na verdade, mesmo quando não estão comendo bife ou alimentos que precisam ser cortados com faca, eles ainda têm o costume de colocar a comida diretamente na tábua. O mais surpreendente é que algumas pessoas nem têm o conceito de separar utensílios para alimentos crus e cozidos. Por exemplo, usam a mesma tábua para temperar carne crua e, depois de cozinhar, colocam o bife pronto de volta na mesma tábua que teve contato com a carne crua. Talvez alguém argumente que, se a tábua foi lavada antes de colocar a carne cozida, o problema estaria resolvido. Só que, na maioria das vezes, eles nem lavam a tábua por higiene, e sim só por aparência. Veja o caso de uma moça. Ela temperou a carne crua na tábua, cozinhou, e depois colocou o bife pronto direto de volta na mesma tábua, sem lavar, sem limpar, sem nem passar um pano.